Direita e esquerda, esquerda e direita. Os dois polos da política desde a Revolução Francesa e que foi discutido em um livro de um dos maiores cientistas políticos do século XX. Vamos falar um pouco mais sobre essa obra, então clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar pelo Pix. A minha chave Pix está na descrição e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o livro Direita e Esquerda, publicado no ano de 1994 e de autoria do cientista político italiano Norberto Bobbio. O título é autoexplicativo. O Bobbio tenta justamente discutir sobre esses dois polos que definem a nossa política contemporânea, a direita e a esquerda. Ele já começa fazendo uma explicação que é bastante razoável e é uma explicação que acredito eu que todo cientista político considere, de que uma definição categórica de direita e de esquerda é algo difícil ou talvez impossível de se fazer, porque esses termos eles têm uns grandes problemas de que eles mudam conforme o tempo, eles variam conforme o local. Algo que seja de esquerda no Brasil pode ser de direita no Japão. Existem inúmeras subjetividades em termos do que seria direita ou do que seria esquerda. Então, conseguir fechar essa noção, essa definição de direita e esquerda é algo que é extremamente complicado. O Bob mesmo fala que ele está colocando muito mais uma sugestão, um debate do que querer fechar a definição desses termos. O segundo ponto que ele nos coloca é que direita e esquerda formam uma díade, que é uma forma como o ser humano tende a classificar muitas coisas no mundo. Díade é justamente você colocar que existe um determinado ponto e o seu oposto e nada além disso. Por exemplo, alto, baixo, perto, longe, claro, escuro, gordo, magro, ou seja, todas essas são formas de você definir as coisas do mundo através de díades. Então você ter uma díade na política coloca a existência de dois polos, que são a direita e que são a esquerda. Porém, a realidade da política e a realidade das sociedades nas quais a política acontece são bem diferentes disso, são muito mais complexas do que essas duas definições apenas vão conseguir abranger. O Bob coloca que nessa díade há duas características que são importantíssimas de se frisar, as que elas são exclusivas e de que elas são exaustivas. Exclusivas porque só existem as duas. Só existe direita, só existe esquerda. O que pertence a um não pertence a outro e ponto final. Não existiria um meio termo. O segundo ponto de ser exaustivo é que esses dois polos eles vão conseguir exaurir todas as questões existentes dentro de uma sociedade. A esquerda é a favor do aborto, a direita é contra. A direita é a favor de reduzir os gastos públicos, a esquerda é a favor de um aumento de gastos públicos ou de um gasto público de um nível mais elevado. Ou seja, os assuntos são exauridos apenas desses dois polos políticos. Entretanto, quando se fala da real política, você tem outras formas da política ocorrer e dos grupos se organizarem. O Bob nos fala justamente sobre o aspecto de centro, que se você teria direita e esquerda com uma noção de preto e branco, o centro seria o cinza, então você teria matizes, né, entre essa relação de direita e esquerda. O Bob coloca que esse centro ele pode surgir de duas maneiras, como um centro inclusivo ou como um centro exclusivo. O centro inclusivo é aquele que vai pegar algumas ideias de direita, algumas ideias de esquerda e vai montar o seu programa político, ou seja, vai ser uma interseção entre os dois polos. Já o centro exclusivo é aquele que se define como não é nem de direita e não é nem de esquerda. No geral, são partidos que não têm um programa político muito bem definido. No Brasil, essa noção de centro exclusivo é perfeita,
pela quantidade de partidos políticos que existem, a gente não faz a menor ideia de quais são as ideologias que eles defendem. Apesar de toda essa questão de se pensar direita, esquerda, um centro pelo meio, há uma grande gama de problemas existentes na sociedade, ou então de ideias políticas da sociedade, ou de pontos dentro de uma sociedade que vão para a seara da política, em que definir direita e esquerda é algo complexo. O Bob coloca, por exemplo, a questão do meio ambiente. A questão ambiental, a questão verde, é de esquerda ou é de direita? Em qual dos dois polos isso se encaixa? É difícil você ter uma definição para isso. Se a gente fizer um determinado exercício de futurologia, vamos imaginar que chegamos a um ponto em que a engenharia genética possa fazer diversas mudanças no corpo humano. A esquerda vai ser a favor ou vai ser contra? A direita vai ser a favor ou vai ser contra? Então, tudo isso que vai acontecendo na sociedade é muito complexo para a gente conseguir colocar esse molde limitado de esquerda e de direita. E como nós falamos que existe uma esquerda, uma direita, que existe um centro e que você teria algumas variações desse espectro político, um outro fator também que existe são os extremos, a extrema direita e a extrema esquerda. Um ponto que os pontos extremos têm em comum é que eles são refutações do próprio projeto do seu lado do espectro político. A direita costuma ser um pensamento liberal, um grupo que preza muito pela liberdade do indivíduo, pela redução do Estado. E a extrema-direita tende a ser justamente contra esse tipo de coisa. Da mesma forma como a esquerda tende a defender alguma liberdade, direitos sociais, as ditaduras de extrema esquerda são também a negação disso. Por exemplo, Hitler e Pinochet são figuras que são o oposto de um pensamento liberal. Da mesma forma que um Enver Hoxha, ou então Pol Pot, ou então Stalin, são a negação de um pensamento de esquerda, de um pensamento de Karl Marx, ou então dos pensamentos de uma esquerda mais de centro. Colocado isso tudo, o Bob então procura trabalhar para a definição de todos esses grupos políticos através de dois eixos principais: o eixo da igualdade, o eixo da liberdade. Nesses dois eixos ele coloca três perguntas: qual liberdade, qual igualdade, para quem e com qual critério? Quando se fala em aumentar a liberdade, é qual tipo de liberdade? Para quem será garantida a maior liberdade? E qual é o critério para você garantir essa maior liberdade? Da mesma forma com a igualdade, quais são os critérios? Quais são as pessoas que vão ser influenciadas por esse tipo de mudança? E é nesse ponto que ele justamente vai tentar construir uma definição para esquerda, direita, extrema esquerda e extrema direita. A direita seria o grupo que tem como foco principal a liberdade, mas não tanto a igualdade. Isso porque no pensamento de direita você tem um forte pensamento na meritocracia, da pessoa conquistar as coisas. Em uma sociedade em que exista o esforço pessoal, que o esforço pessoal dê resultados. Então não haveria como você ter uma grande igualdade, sendo que as pessoas são diferentes, vão conseguir resultados diferentes em um ambiente em que a liberdade de todas elas sejam garantidas. Na esquerda, a gente teria uma busca por um equilíbrio entre a igualdade e a liberdade. No geral, os militantes de esquerda querem, por exemplo, que se reduza que haja uma cobrança maior de impostos em cima das pessoas mais ricas, para que isso de alguma forma seja transferido para as pessoas mais pobres. Você teria aí uma limitação de uma liberdade, que seria a liberdade da pessoa rica de gastar o seu dinheiro como bem entender. Então você teria determinadas limitações na liberdade, em especial na liberdade econômica, para você ter uma igualdade social maior, ou seja, a esquerda seria justamente a busca de um equilíbrio entre isso. Já a extrema esquerda
ela tende a minar a liberdade para tentar garantir a igualdade. São projetos que ocorreram, por exemplo, no Camboja, na China, na União Soviética, em que você tem um regime extremamente forte, e esse regime tenta, através da força, através da negação das liberdades individuais, de conseguir formar uma sociedade igualitária, onde não haja uma figura opressora sobre a outra. Porém, como a gente já falou, a extrema esquerda é a antítese da esquerda. Então você acaba tendo justamente regimes bastante violentos que vão contra o que o seu lado do espectro pensa. E a extrema-direita tende a ser a ligação das duas coisas. Tende a ser tanto a negação da liberdade quanto a negação da igualdade. É um regime, por exemplo, como o do nazismo, onde você tinha uma ditadura extremamente violenta, onde você não havia nem a garantia da liberdade individual e nem a garantia de um programa para gerar algum tipo de igualdade. Então, dessa forma, a gente vê como essa seara da discussão sobre termos como esquerda e direita são extremamente complexas. Isso porque essas noções elas são subjetivas, muitas pessoas provavelmente vão discordar de tudo isso que foi apresentado. Provavelmente o Bobbio deve ter recebido várias críticas desse seu livro, e qualquer manifestação com definição de esquerda ou direita sempre vai gerar polêmica. E o Bobbio, pelo menos, ele conseguiu criar alguma estrutura que nos ajude a compreender melhor um pouco como funciona toda essa disputa política que vem desde a Revolução Francesa. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.